bom estar junto com você mais uma vez nesse momento especial. Estamos numa semana especial, né? Juntos rumo ao céu. E eu estou muito feliz de poder participar com você desse momento em que a gente está orando mais, cada dia orando por um motivo especial, cada dia colocando um grupo nas mãos de Deus e pedindo a misericórdia de Deus. No tema anterior, nós oramos pelos líderes de casa, né, pelos líderes religiosos de casa, enfim, pelo sacerdote da família. E hoje nós queremos orar pelas crianças. Você tem criança em casa? Você tem filhos? Você tem filha? Enfim, é um desafio, né? Vamos pedir a Deus sabedoria. E eu quero contar hoje uma história também de uma criança, mas de uma criança que teve um testemunho extraordinário e ajudou a salvar muitas vidas. Antes da gente abrir a Bíblia e antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero convidar você para a gente fazer uma breve oração, pedindo a bênção e a presença de Deus conosco. Nosso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Bíblia, pela oportunidade desse encontro, desse momento tão singular em que podemos juntos nos aproximar de Ti. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua unção, pedimos a Tua iluminação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao tema de hoje então. Lembrando que cada dia especial nós estamos orando por um grupo diferente. E hoje eu quero convidar e quero orar pelas nossas crianças, não é? Quem sabe aí crianças recém-nascidas, crianças que já estão caminhando, já estão correndo, né? De 8, 10 anos de idade, até os 12, 13 anos de idade, né? Quando são aí pré-adolescentes. Eu creio que nós podemos hoje reunir e pedir a bênção de Deus para esses nossos queridos. Segundo Reis, capítulo 5, abra sua Bíblia aí e veja comigo a mensagem que Deus tem para nós através do nosso personagem ou da nossa personagem de hoje. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Olha que interessante. Era um homem conceituado, era um homem que era herói de guerra, ou seja, era valente, mas aí a Bíblia diz, porém, tinha uma doença, e essa doença era justamente a lepra. Verso 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, ficou ao serviço da mulher do capitão que era leproso. Verso 3, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E o verso 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Quero deixar para você o desafio de você continuar lendo todo o capítulo 5 de 2 Reis, para você poder ver o desenvolvimento e o desenrolar dessa história, que é uma história extraordinária. Sabe, eu quero mostrar para você hoje que nós precisamos preparar os nossos filhos para serem testemunhas de Deus em quaisquer circunstâncias que eles enfrentarem. As nossas crianças são muito especiais e nós precisamos dar a elas o melhor de nós para que elas tenham um futuro na presença de Deus. Quero fazer uma comparação para você. Quando você deseja preparar o seu prato favorito, o que você faz? Você segue uma receita. Se você adicionar todos os ingredientes necessários, seguir todas as etapas, na maioria das vezes você vai obter os resultados desejados. O prato estará feito, estará pronto e delicioso para ser comido. No entanto, quando a gente se refere à criação de um filho, a gente não pode utilizar a mesma receita de bolo que usa para um, para o outro. Ser pai ou ser mãe não é como arte culinária, não é como preparar alimentos, que você usa a mesma receita para esse filho, para aquele filho, para aquele filho e assim por diante. Alguém disse certa vez que criar filhos é como jogar videogame. Quem já jogou videogame sabe que cada fase que você avança, o jogo fica mais difícil. É exatamente isso. Quanto mais avança, quanto mais velho vão ficando os filhos, mais complicado fica de lidar com eles.
Nenhum filho é exatamente igual ao outro, e mesmo que você faça tudo que você fez com um, com os outros filhos, ainda assim o resultado pode ser diferente. Tem pais que dizem assim, olha, eu tratei todos iguais, eu fiz tudo do mesmo jeito, mas olha o que deu, as coisas não saíram bem. Claro, tirando a diferença de sexo, uma menina, outra menina, tirando a diferença da ordem em que nasceram, o temperamento e uma série de outras razões, nossos filhos são realmente diferentes e nós precisamos levar em consideração isso. E tem algo interessante que eu quero explicar para você. Quando eles nos olham, imagine que você tem, como eu, por exemplo, tenho 3 filhas. Quando elas me olham, cada uma tem um conceito a meu respeito, cada uma tem uma visão a meu respeito. É como se, para elas tivessem cada uma um pai diferente. Isso torna ainda mais desafiador a paternidade. Nossos filhos, eles são de fato e de verdade desafiadores. Criá-los nos caminhos de Deus, criá-los nos princípios de Deus, é algo que realmente nos deve fazer mais dependentes de Deus. Eu quero mencionar alguns aspectos interessantes dessa escrava de Naamã, para a gente poder aprender algumas coisas que precisam ficar gravados na mente e na vida dos nossos filhos. Você sabe o nome dessa escrava? Eu também não sei. Ninguém sabe o nome dela. Escravo não tinha nome. A gente só sabe que ela tinha ao redor de 12 anos de idade, sabe que ela foi levada pelos assírios, sabe que ela era frágil e indefesa. Mas que direito tem um escravo? Não tem direito algum. Quando a gente olha para a história dessa escrava, tem um segundo aspecto que eu quero destacar para você. Ela podia ter ficado muito revoltada por agora ter deixado a casa dela e ter sido levada como uma escrava, mas não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra essa menina, essa criança, podemos dizer assim, conversando com a esposa do Naamã. Ela foi para a casa do capitão do exército sírio, né, que era um homem respeitado, que era leproso, como eu mencionei agora há pouco. A Bíblia, Andrews, ela diz que leproso, no caso de Naamã, ele tinha a pele escamosa. Mas sabe o que é interessante? Diante dessa circunstância da vida de Naamã, a escrava resolveu conversar com a esposa de Naamã. Sabe o que ela fez? Ela indicou um tratamento para o capitão. Ela indicou um tratamento para o esposo da patroa dela. E ela disse assim, seria muito interessante que ele fosse conversar ou que ele pudesse estar com o profeta de Israel. A escrava de Naamã, ela simplesmente disse para ele o que ele precisava fazer para encontrar a cura, o que ele precisava fazer para ficar livre daquela doença. Ela podia estar revoltada, ela podia estar chateada, ela podia não querer falar com absolutamente ninguém. No entanto, ela resolveu testemunhar a respeito da solução de um grave problema que para eles não havia qualquer solução a não ser o isolamento de toda a sociedade. Sabe algo interessante mais também dessa menina? Ela testemunhou do Deus de Israel e ela simplesmente salvou a vida desse homem. O contexto dessa história é bem conhecido. Eliseu, profeta, manda que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí você conhece a história, você pode ler na Bíblia também. Naamã fica curado. Veja como tudo foi traçado, como tudo foi dirigido. Uma menina escrava, e aí depois um homem doente que fala com o rei, e o rei que se comunica com o profeta que realiza um milagre. Como é que tudo isso começou? Onde essa cadeia se iniciou? Com uma menina escrava que não se recusou a se comunicar, ao contrário, que deu testemunho do Deus Todo-Poderoso na vida dela e da família dela. O Deus que havia sido o Deus dela, o Deus que havia estado ao lado dela, agora também poderia estar ao lado de Naamã e poderia restabelecer a saúde dele. Qual foi o êxito? Ou por que essa menina teve êxito? Porque ela continuou testemunhando de forma favorável do Deus que aparentemente, ela podia ter pensado assim,
Bom, já que eu estou aqui como escravo, é porque Deus me abandonou. Já que eu estou aqui como escravo, é porque Deus não está mais comigo. Mas em momento nenhum ela pensou isso, ao contrário, ela continuou acreditando em Deus. E foi por isso que ela então agora mencionou Deus como solução para Naamã. A pequena se lembrou dos cultos, quem sabe, feitos em casa pelos pais. A escrava se lembrou dos exemplos que os pais deixaram para ela. E agora, mesmo não tendo os pais para cobri-la numa noite fria, mesmo agora não tendo os pais para dar um abraço nela, mesmo separada dos pais, ela não se separou de Deus. Ela continuou unida a Deus. Sabe por quê? Porque as circunstâncias da vida, por mais complicadas que sejam, não podem nos separar de Deus. E somos nós que devemos definir se queremos ficar longe de Deus ou não. Somos nós que vamos dizer se nós queremos ou não a presença de Deus na nossa vida. Os pais dessa menina fizeram total diferença na vida dela, porque eles ensinaram para ela o caminho que ela devia andar. Eles ensinaram para ela sobre um Deus todo-poderoso, que, independente das circunstâncias desfavoráveis, continuava ao lado dela. O plano de Deus é que os pais conduzam e ensinem seus filhos a amar e obedecer ao Senhor. A ordem de Deus para os pais, você conhece Provérbios 22, 6? É que os pais ensinem a criança no caminho em que ela deve andar. Isso não significa que que nós, os pais, vamos ficar interferindo e controlando a vida dos filhos para ter certeza de que eles nunca vão tomar decisões equivocadas. Chega um momento em que eles precisam tomar as próprias decisões, seguir os próprios rumos. Chega um momento em que eles crescem e eles precisam dizer se querem continuar ao lado de Jesus ou não, se Deus continua sendo o Deus da vida deles ou não. E essa é uma decisão deles, a gente não pode interferir nisso. Embora desejemos que os nossos filhos passem de crianças fofinhas e maravilhosas, de crianças indefesas a adultos independentes e bem-sucedidos, a nossa responsabilidade suprema é que eles conheçam. Eu vou repetir isso para você. A minha responsabilidade como pai e a sua responsabilidade como pai é que eles conheçam, amem e sirvam ao Senhor Jesus Cristo. Você entendeu bem o que eu disse? A nossa responsabilidade como pai é que eles amem, que eles sirvam ao Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós precisamos ser o exemplo deles em tudo, incluindo a vida devocional diária. Nossos pequenos aprendem com o exemplo e nem tanto com as palavras. E é muito importante que a gente saiba disso, porque no futuro tudo que a gente mais deseja é que esses que são hoje crianças sejam os futuros líderes da igreja, sejam aqueles que se encarreguem da pregação do Evangelho, sejam os futuros missionários, sejam aqueles que levem esperança para as outras pessoas. Eu quero convidar você para a gente orar hoje pelos nossos filhos. Orar para que eles fiquem firmes nos princípios de Deus. Orar para que eles permaneçam fiéis a Deus e, quando for necessário, possam dar bom testemunho do Deus verdadeiro. Eu quero muito que as minhas filhas e que os seus filhos também, ou que o seu filho também, ou que a sua filha também, seja como essa menina escrava, que em circunstâncias difíceis, sozinhos, eles possam continuar testemunhando da crença num Deus todo-poderoso que pode restabelecer qualquer circunstância. Quero terminar a mensagem de hoje falando para você sobre uma citação, lendo para você uma citação que para mim é muito importante. Se os pais pudessem ser despertados para o senso da tremenda responsabilidade que pesa sobre eles na obra de educar os filhos, dedicariam mais tempo à oração. Vou repetir. Dedicariam mais tempo à oração
e menos a ostentação desnecessária. Meditariam, estudariam e orariam fervorosamente a Deus por sabedoria e ajuda divina, para educarem os filhos de tal maneira que desenvolvam um caráter aprovado por Deus. Sua preocupação não será como saber educar os filhos para serem louvados e honrados pelo mundo, mas como educá-los para formarem belo caráter, que será aprovado pelo Senhor. Fundamentos da Educação Cristã, página 30, no primeiro parágrafo. Todas as vezes que eu leio essa citação, eu fico pensando numa pessoa que fez total diferença na minha vida. Todas as vezes que eu leio essa citação, eu fico pensando nas madrugadas em que eu acordei, olha que eu tinha um sono pesado, e a minha mãe estava com as mãos dela em cima da minha cabeça ou no meu ombro, orando por mim. Quero dizer para você que eu sou fruto das orações da minha mãe. Se você tem ainda os seus filhos pequenos, não pense que eles não precisam das suas orações, não pensam que eles não precisam da sua intercessão. Desde agora, se acostume a orar por eles, se acostume a colocá-los nas mãos de Deus e pedir a Deus que conduza a vida de cada um deles. À medida que o tempo vai passando, o inimigo deseja e cria planos e mais planos para poder tirar os nossos filhos do caminho da salvação. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos que eles sejam testemunhas. Nós queremos que eles sejam, nos nossos dias, como essa escrava de Naamã, a despeito das circunstâncias complicadas que eles passem na escola ou em qualquer outro ambiente, que eles sejam sempre testemunhas de Jesus, que eles sempre apontem a Jesus como solução. Você quer orar comigo nesse momento? Você quer pedir a bênção de Deus pelos seus filhos? Então eu quero convidar você para, nesse instante, formarmos uma corrente de oração e suplicarmos a misericórdia de Deus pelos nossos queridos. Ore junto comigo. Maravilhoso Pai, querido Deus, nós te agradecemos pela história dessa menina que, embora estivesse aparentemente sem dignidade, como escrava, continuou testemunhando a respeito do Senhor, a respeito das tuas maravilhas, a respeito do teu poder. O que nós queremos te pedir, ó Pai, é que os nossos filhos tenham a mesma fortaleza, a mesma iniciativa, que os nossos filhos cresçam e que eles também, ao verem o nosso exemplo, eles também sejam fortalecidos a cada dia para continuar testemunhando em quaisquer circunstâncias a respeito do teu poder. Nós colocamos os nossos queridos nas tuas mãos, pedindo a tua unção, a tua bênção para eles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar o tema de hoje, muito obrigado por você orar comigo. Seguimos em oração por toda essa semana, juntos rumo ao céu. É a nossa semana especial da família. Eu espero você. Um abraço. Tchau.